Queria explorar um pouquinho sobre o modelo de negócio de uma agência como a de vocês, depois de vocês terem passado por lá. A tua agência tem um modelo mais parecido com a agência de publicidade ainda vocês fazem alguma coisa de publicidade, mas vocês fazem muito mais do que o trabalho de uma agência. E o teu negócio é bem diferente de uma agência de propaganda. Mergulha, mais ou menos, né? Mas mergulha muito em marketing, muito em pesquisa, muito em preditivos, né? Muda alguma coisa no modelo de negócio de quando vocês foram para agora, na agência de vocês? Eu acredito que é um processo, né? E porque a gente vem de lá com muita informação e com muita vontade de fazer várias mudanças na empresa, tipo ontem, né? Eu tenho uma posição que eu acho que é até um pouco radical, que eu vejo que o modelo que existe hoje nas empresas não vai ser mais daqui a 3 anos. Já não tem como viabilizar um modelo de negócio como é hoje. A gente tem que implantar várias coisas assim no formato de pessoas, que hoje é um grande problema, eu acredito, em todas as empresas, não só no modelo publicitário, a forma de captar, treinar, manter. Isso é uma coisa que tem que ser analisada, um desafio muito grande. Aqui no Brasil, diferente de lá, ainda a cultura é outra, né? Implantação de cultura dentro da empresa, implantação de ferramentas, entre elas a inteligência artificial, porque o que se falou muito é que não vão se acabar o trabalho para a humanidade, mas as pessoas que dominarem as ferramentas, principalmente inteligência artificial, e fazer um trabalho melhor com ela, vão estar na frente. E quanto antes isso acontecer, melhor, né? Essa é uma questão. Se eu estivesse lá assistindo, eu fosse dono de uma agência, eu ia perguntar assim, como eu capacito meu time para isso? Como eu preparo meu time para atender? Porque às vezes você, no caso das agências de propaganda globais, que tinham muito, no caso do Cannes, o Festival de Cannes, que vinha só publicidade, demorou muito para ele abrir as trilhas para outras áreas além da publicidade, pelas agências de propaganda, né? Que de 7 anos para cá o Cannes Lions contempla outras atividades além da publicidade, porque as agências reclamaram com a organização do festival que as empresas estavam fazendo outras demandas, muito mais do que a publicidade. Então, se a iniciativa estar no anunciante, que demanda para os seus fornecedores as ferramentas, as ações, mais diante daquilo que ele precisa, que é engajamento, performance, etc. Como é que vocês, estando no mercado regional, acham que as agências poderiam acelerar um pouco esse formato, né, para atender e não perder cliente e atender plenamente com toda a sua competência de criatividade, de produção, de enxergar na frente como é que isso vai dar certo aqui, as redes sociais, a mídia aberta, quer dizer, como é que vocês podem compartilhar isso? Eu complementando ali, eu acho que, até entrando na questão de liderança dentro das empresas, o que a gente teve, até conversando com vários líderes lá dentro, era o seguinte, e até fazendo analogia, a gente teve uma palestra sensacional da Amy Webb, né, que eu acho que eu indico. Maravilhosa. Eu indico que foram as questões disruptivas que vai acontecer de bom e de ruim, né, com a inteligência artificial. Isso está aí nas redes para todo mundo acompanhar, né? Mas uma coisa que ela falou que eu achei marcante, fazendo um comparativo à revolução industrial que teve, uma grande mudança naquela época, a inteligência artificial, a revolução industrial dessa época do mundo digital, né, vai acontecer, mas daqui a 3 meses. E a gente vai ter que estar à mesma velocidade, o mesmo impacto que a gente teve no nosso trabalho, naquele momento lá de lockdown, que a gente teve que se adaptar. Eu acho que isso daí vai funcionar mais constantemente agora. E daí, respondendo a tua pergunta, o que eu acho que a gente vai ter que estar mais, né? Eu acho que as empresas, ela vai cada vez... vamos dizer, as colocações, ou seja, um DA, por exemplo, que faria, de repente, 2 trabalhos num dia... vai ter que fazer 10, porque ele vai ter que dominar aquilo ali. Não que ele vai ser substituído, Exatamente. ele vai ter que estar atualizado. E não que vai ser um trabalho como é Como é que hoje. você atualiza um diretor de arte? Não. Como é que é isso hoje? Isso, o que a gente está fazendo na minha empresa, dando solução? Sim. A gente está cada vez mais proporcionando,
cara, esse cara é um cara bacana, quer crescer. É treinamento. Estamos investindo em tecnologia, treinamento. Nas ferramentas corretas que têm o uso para nosso negócio, né? O que eu vejo hoje? Essa questão, talvez um DA que esteja vendo esse programa fale, não, eles estão me explorando. Não é isso. É porque tendo as ferramentas certas, por exemplo... Otimiza o tempo. Otimiza o tempo, ganha performance e precisa ainda do fator humano para ideia diferente. Porque o que faz uma inteligência artificial generativa? Ela pega tudo que tem, né, e combina num texto, numa imagem, mas tem coisas que não existem ainda. A emoção vai ser substituída como? Só quem pensa, só quem tem emoção consegue envolver a emoção. Então essa questão do prompt muito, né, de treinar as pessoas, que tipo de informação elas têm que ter para também colocar num chat GPT da vida para que ele seja realmente útil, né? E essa... Desculpa, só mais uma coisa. E na precisão, não útil só... e com precisão. Não, eu aprendi uma coisa que eu não sabia, porque eu utilizo o chat GPT, que é uma coisa básica, talvez, para muita gente, que a gente pode treinar o chat GPT para ele pensar como a gente, né? Então, quem é você, chat GPT? Eu sou uma mulher publicitária, criativa, que depois ele não que fica viciado em só te passar aquilo que você treinou? Não, porque a gente coloca... Esse treinamento é tipo um contexto, né? E daí, com base nesse contexto, você pode pedir coisas para ele que ele vai captar da internet. Então, ele não vai ficar viciado, ele vai trazer tudo que tem. E vai ter um aprendizado, né? Ele vai alimentando, né? Vai alimentando aquilo ali. Está sendo alimentado todo o tempo, pelo mundo inteiro, entendeu? Essa base. E complementando ali aquela questão que a gente está falando do ambiente de trabalho, eu acho que o que vai impactar? A gente tem que cada vez mais, o que eu sempre esperei. Capacitação treinamento, do pessoal. Mas assim, não foi nada de eu voltar a querer fazer uma revolução, de maneira alguma. Eu tive essa vontade, gente. Queria fazer mudar tudo. Eu imagino. Não, a vontade tem, mas o que eu falo, assim, quando tu mencionou, a gente é uma agência, eu já de um tempo anterior, eu já venho trabalhando com dados, já venho desenvolvendo. Prova que hoje, a minha agência, não vou rotular isso por número de pessoas, a gente estamos lá com 50, 60 pessoas e precisando de mais pessoas, mas na área de inteligência, não na área braçal, sim, as pessoas, o DA que pense como criativo, como planejamento. Que pense negócio, né? Que entenda o negócio do cliente, o consumidor. Isso é difícil. Então a gente vai ter duas revoluções, da porta para dentro nas agências, que a gente vai ter que acompanhar, porque a gente vai ter que entregar muito mais, né? O cliente, não que o cliente vai começar explorar a gente, pagar menos, não. Ele vai querer mais entregas qualificadas. Mais rápida. E eu vou estar da porta para fora como um solucionador de problemas do cliente. Exatamente. Porque o cliente vai querer, me ajuda nisso. Me ajuda, como que eu faço com isso daqui com a inteligência artificial? Então, tu vai ter que estar mais dentro do cliente, com penso, né, dentro do cliente, com a tua inteligência. Estratégia. E a galera da agência vai ter que estar acompanhando isso. E vem muito do profissional querer bater na nossa porta, e a gente está dando essa oportunidade. Eu quero um curso disso, eu quero um curso daquilo, tal, e a gente está investindo nisso. Mas eu acho isso é um grande problema, porque é o seguinte, a nossa educação aqui ainda não está no nível da educação dos Estados Unidos, que eles já estão aprendendo prompt na escola, já estão fazendo coisas com inteligência artificial, tem um outro, já está na mudança. Sim. A nossa educação aqui, ela é muito rasa, ela é antiga. Muito preparando para a CLT. Preparando para a CLT, para vamos trabalhar no setor público, enfim. Né? Fazer vestibular. A criança estuda para fazer o vestibular ali. E que isso não cabe mais no mundo de hoje. E eu sinto que no Brasil isso vai ser uma mudança muito difícil. Então isso reflete nos profissionais que estão saindo lá no final na faculdade. Porque como é que a gente vai trazer essas pessoas? Então a gente tem um papel que tem a informação, as empresas também têm um papel de educar essas pessoas mais rápido, se elas querem
ter profissionais melhores. Eu sinto muito isso, que ainda até tem alguns cursos já de inteligência artificial no mercado, enfim, que a gente pode oferecer, mas no final, para ser customizado para o que a gente precisa dentro da empresa, a gente vai ter que ter um formato de treinamento ali para cada posição. Perfeito. Então, isso é uma coisa que demanda tempo, demanda dinheiro, demanda esforço, e não é assim do dia para a noite, e né? A gente até tem que ter um longo prazo, pensar a longo prazo. E a gente até perguntou para um da Google lá, um gerente que nos recebeu, que ele tem filhos lá, já mora há 10 anos lá, e fomos bem no viés da educação, né? E daí perguntaram, o que tu acha? Cara, eu não tenho a pergunta. Se já é certo mexer até onde vai a inteligência artificial ali, mas, por exemplo, ele falou... Mas tem que ficar de olho, tem que acompanhar. Olha como já está evoluído. Não pode piscar nesse assunto, né? Olha como está evoluído. Cara, mas o legal da escola lá, ele falou, a minha filha... Eu tenho 4 cadeiras básicas que tem que ter matemática, a língua deles, né? Uma língua a mais ciência, biologia, tá? Para ter o básico, né? E escolhe. E o resto tu escolhe. Não, tu pode escolher o que tu quer fazer. Tu daqui a pouco já pode estar trabalhando com dados já de manhã, já cedo. A criança já com 7 anos adora computação, isso, né? Já vai para uma trilha nessa área. Eu, há uns 5 anos, 6 anos, encontrei o Marcelo Serpa, que a maioria das pessoas que acompanham a condição aqui conhece, né? O cara que fez a UMAP, sei o que é. E eu perguntei para ele assim, como é que você vê, Marcelo, a tecnologia entrando firme e transformando tudo no negócio da comunicação? Isso assusta. Ele falou, não, muito ao contrário, a tecnologia é muito bem-vinda, ela só vai acelerar e entregar mais rápido o nosso trabalho. Nós continuaremos sendo imprescindíveis porque nós sabemos emocionar, nós sabemos criar a ideia que vai fazer a pessoa se emocionar e envolver com a marca. Então, assim, a recomendação para as agências, segundo ele, é transformar as agências numa usina de ideias. Uma usina de ideias, ou seja, 24 horas produzindo ideias. Eu acho que o que o anunciante precisa hoje, mais do que nunca, é uma agência ou é um time de pensadores criativos, porque ele está cada dia mais ocupado e preocupado com essa transformação tecnológica dentro das empresas. Ele olha a inovação de outra maneira e o time dele, o tal do CMO, que tem que criar experiência para o consumidor todo dia, ele não vai conseguir jogar bola e ser o juiz ao mesmo tempo. Ou um ou outro, né? Então, como é que é esse desafio? Vocês que falam com os clientes todos os dias, que recebem os briefs, os desafios, é mais ou menos isso ou não é nada disso? Eu não acho que é 100% isso, porque na minha visão tem vários tipos de clientes. Daí tem esse cliente aí, que é um cliente que está na frente, Speed, que tem a informação, que já está na gestão, num outro nível de gestão. Inclusive o CMO dele também está num outro nível de gestão, porque daí a gente tem demandas diferentes de pessoas que estão em etapas diferentes dentro da empresa. Isso acaba no final prejudicando, porque se todo mundo estivesse pensando da mesma forma, ia ser mais fácil, né? E daí tem ainda aquele que quer o jornal impresso ali, né? E daí tem aquele que já quer inteligência artificial, digital. Inclusive, eu perguntei muito sobre essa questão de utilizar a inteligência artificial para publicidade, que eu estava com essa curiosidade. Né? E cada as pessoas... Cada dia mais, né? Então, mas as pessoas nos Estados Unidos estão ainda muito cuidadosas com essa questão, né? E estão utilizando muito dentro da empresa. Mas para imagens, por exemplo, para publicidade, ainda é uma coisa que divide a opinião pública, inclusive, do que é real, de humanizar, do que não é real. Então, está sendo feito com cuidado. Eu acho que vai ser rápido. Inclusive, teve uma das palestras que a gente viu que falou que provavelmente daqui para frente, inclusive nas redes sociais, que está se utilizando muito inteligência artificial, filtros, enfim, para modificação de imagens, vai ter um verificador. Olha. Tipo, essa daqui é de verdade, é uma foto de verdade. Essa daqui não, essa Sério? daqui é inteligência artificial. Que ótimo isso. Não sei se isso vai acontecer tão cedo, né? Mas então a gente vai começar a entender o que daqui foi feito por máquinas, o que daqui foi feito pelo homem, e talvez no futuro
O que tenha um trabalho mais artesanal, mais humanizado, tem até mais valor. Porque não foi feito pela inteligência artificial. Isso, assim, são muitas palestras, então Sim. cada um diz uma coisa, a gente pega o que impacta a gente, essência né? que vem em você, que cala fundo em você. Já isso, e complementando, respondendo a tua pergunta e também buscando o que a Melina falou ali atrás, que voltou com aquela pujança de querer fazer. Isso a gente tivemos na Dell, né, que foi muito interessante, porque tudo isso faz parte de algo cultural, né, de querer implantar essa inovação na empresa. E eu acho que isso daí está aí o X da questão e o grande desafio. Por quê? Porque, que nem a Melina falou ali, depende muito do cliente. Se o cara é só da boca para fora, botei o diretor de inovação. Mas não pode ter o diretor da inovação ele sozinho ali naquela ilha. Tem que ser algo cultural, que todo mundo respire a mesma coisa. E a Dell tem pesquisas para quem eles vendem, quem é a persona que eles querem vender certinho, porque quem que está preparado, qual é o líder que está implantando a inovação dentro da empresa, né? Porque não adianta, se a empresa não mudar culturalmente tudo, não é só um líder lá perdido. Se não for de verdade, é isso. Eu tenho observado que os CMOs ficam muito pouco tempo nas empresas. 1 ano, 2 anos, o cara já sai fora. Não só o CMO, mas outros cargos também. Não tem uma longevidade hoje nas funções. Como é que você que atende esses clientes vai conseguir manter uma longevidade na relação se o shelf of life, digamos assim, é curto hoje? Tem um cara que fica mais tempo lá, que prossegue com essa cultura, que está cuidando do voo. Do relacionamento? Como é que é? Vocês sentem, ou aqui nos clientes vocês não tem essa vida curta? Não, eu acho que é uma composição muito assim, realmente, de retorno, né? Eu acho que, querendo ou não, ainda o investimento no profissional, isso daí pesa muito. E eu acho, mais do que isso, assim, realmente, como o viés ali do marketing, tu estás numa função bem delicada, né? Eu acho que também é o próprio profissional se identificar com aquela empresa, né? E outra realidade que a gente está vivendo, acho que no mundo também, é a falta de profissionais também, né? Então fica aquela guerra muito um roubando do outro. Sim. Então tem um profissional muito bom, está adaptado naquela área, mas se despertou o lado financeiro, de cultura de outra empresa e outro voo, né? Eu estava até falando com um profissional no mercado que o motivo, o valor salarial é apenas o 4º motivo da pessoa na hora de se instigar, né, por uma empresa e tal, né? Ou seja, tem outros fatores intangíveis que é identificação com a cultura organizacional, se identificar hoje com os valores, essa nova geração, né, dos valores, o ambiente hoje ser um ambiente legal, um ambiente cool, tal, né? E ainda assim o salário é importante, mas um salário compatível. Então o que eu quero dizer com isso? O cara ganha a mesma coisa numa empresa, na outra, mas ele pode estar migrando por outros fatores. Então o CMO acho que tem muito disso. Então esses fatores impactam diretamente nisso. Bom, queria ter uma ideia, que a gente já está indo para o final da nossa conversa, que está boa, gostaria de ficar 2 dias aqui conversando, mas não dá. Como é que é essa implantação em Austin? Quer dizer, eu tenho o Salesforce lá em São Francisco, que pega a cidade inteira. Tem o Connect aqui, o nosso aqui, que também segue um pouco aquele modelo. Como é que é o South nesse sentido? 200 e tantas mil pessoas? É um pavilhão único? É a cidade inteira? Dá uma ideia, olhando de cima, como é que as trilhas se cruzam lá? Isso aí eu queria pontuar. Eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei lá de como se movimenta o evento, né? Então, o evento ele acontece na cidade inteira. E tem o centro de convenções, que é onde você vai pegar, né? Crachá, acontece algumas coisas, pegar crachá, registrar, e onde acontece no Ballroom D lá, os keynotes, as coisas grandes. Então tem mais de acho que tem 4, 5 mil pessoas dentro daquele espaço, são as principais palestras. Principais palestras. E também é assim, você chegou, a hora que acabou, eles não tem a pessoa ficar lá em pé
acabou, tipo... Levanta que tem mais 4 mil para entrar na próxima. Não só isso, como na fila, porque às vezes tem uma... não é uma fila como tem nos eventos daqui, é pequenininha, mas mesmo assim, se você chegou ali, você não conseguiu entrar, tchau, vai atrás de outra coisa, que tem muita coisa mesmo. Sim. Os hotéis ao redor, daí, por exemplo, eu fiquei muito impressionada com as ativações das marcas. Isso que eu ia perguntar lá Adoro. atrás e passou. Marcas globais sensacionais, sem dúvida, mas são essas que vocês citaram, basicamente. Não, Porsche, tinha Porsche, por exemplo, tinha um stand lá fora, né? Todas as marcas, Snapchat, a Porsche. Eu fui no lançamento de um jogo que vai sair agora só em abril, que foi da Amazon Prime. E eles pegaram um espaço que era nada e transformaram quase numa Universal Studios. Era um espaço, pelo menos, pequeno da Universal Studios. Sim. Então, tinha personagens, tinha brindes que você fazia um jogo, você ganhava o brinde. Então, é uma ativação gigante, é um esforço enorme das marcas. São Paulo estava presente lá, bem pertinho do Convention Center. Casa São Paulo, eles fizeram uma coisinha que é SXSP. Achei bem legal. E lá tinham várias palestras com brasileiros, daí estava lá o gerente de branding da Natura, falando com a Cris Pelágio. Eu peguei um táxi com ela, inclusive não reconheci, passei vergonha. Eu não reconheci também, a gente teve uma janta, ela sentou do meu lado, né? Eles tiram a cara global. Ele assim, eu vi quem estava do teu lado, era a Cris Pelágio, deu assim... Quem? Cara, mas super querida. Ela sentou do meu lado no táxi, porque o Marcel conhece ela, enfim, a gente estava indo, inclusive, para essa ativação. E daí eu perguntei para ela, onde é que tu trabalha? Ela falou, na Globo. Eu falei... tu faz o que na Globo? E assim foi depois, quando eu me dei conta, eu fiquei morrendo de vergonha. Mas só para voltar nas ativações, me impressionou muito. A gente que é da publicidade, que gosta de ver o que as marcas estão fazendo, me impressionou muito o Itaú, pela primeira vez, está patrocinando como um dos patrocinadores master o evento. Então, tipo... é um peso, né? Então, e lá também ele tem um acesso a C-level, porque as empresas que estão mandando as pessoas para lá estão mandando as pessoas no top. Então a gente consegue na rua. Foram, né? Na rua conversar às vezes com Cara, eu vim no avião com o Fred da Tátil Design. Eu adoro Tátil Design. E daí tava ali, eles foram em 4 pessoas. Pegamos voo junto, ficamos na sala VIP junto, conversamos, depois que eu fui ver que ele era um dos fundadores da Tátil Design daqui. Sim. Então, assim, acontece muita coisa que é muito próximo, né? Você pode tomar um café com uma pessoa que você aqui no Brasil talvez fosse inatingível para você, mas lá você está do lado. A Melina não comentou. Isso é simplicidade, quer dizer, quem tem talento acima da média vira uma pessoa simples? Isso eu não sei te responder. Mas a Melina pegando essa sequência assim, das ativações, de como é lá, a Melina não comentou, mas ela foi tietar o Bon Jovi. Eu fui mesmo. Mas isso aí qualquer um teria que ir. Não, é que estava acontecendo lá muitas coisas da área de... música, sei lá, o Gosling estava lá, com música e filmes, né? E o filho do Deepak Chopra, que eu gosto também, ele é diretor do novo trabalho é uma série do Bon Jovi, que vai ser na Hulu. E daí, entrei lá no teatro bonitinho, antigo, aquelas cadeirinhas que tinha no Secontura aqui, enfim. Mas sentei atrás, né? E daí a gente viu que tinha uma filinha lá na frente, fomos lá falar com segurança, bem brasileiros. A gente quer sentar ali, ó. Daí ele falou, não, isso aqui tá reservado, enfim, pagou a luz. Daqui a pouco entra a banda toda, o diretor, todo mundo de Deepak Chopra. Eu olhei e falei, gente, passou aqui do meu lado o Bon Jovi. Então, é um negócio que a gente não espera. Então, a Anne Hathaway, uma série de artistas, enfim, e de uma forma... Não é que é acessível esses artistas, porque é uma tietagem grande, mas é de uma forma mais tranquila, de você estar perto, de você ver. É o acesso à informação, né? Tá fácil tu congregar todas essas pessoas aí num lugar. Por exemplo, eu fui numa das trilhas de esporte, que depois a gente ficou conversando, eu e o Diego da Cátia ali, a gente foi da família Jones,
que eles são dono do Dallas Cowboys, o time de futebol americano, que hoje é o time mais valioso dos Estados Unidos, 9 bilhões de dólares, né? Terminou a palestra, a gente foi ali falar com ele, tiramos uma foto, um cara acessível, muito simpático, um cara que eu nunca teria acesso num Super Bowl da vida, né? Então, falando um pouquinho também da estrutura, que eu achei muito interessante, pensar como centro de eventos, como se fosse o nosso Centro-Sul encravado dentro da cidade, e o entorno cheio de ativação, tá? E os hotéis do lado, muitas vezes as palestras, a gente seguiu o aplicativo, tá dentro de um hotel, do salão de eventos do hotel. Daqui a pouco vai ter uma palestra legal no Hilton, no Four Seasons. Então, a própria estrutura do centro de eventos não dá conta de tantas palestras. Cannes tem bastante disso aí. E as ativações são muito legais, que é o seguinte, a cidade, como no dia normal dela, por exemplo, deve ter um galpão lá que é um galpão, de repente, uma academia de crossfit. Ou um estacionamento. Eles envelopam tudo e fazem tudo novo para receber essas pessoas. Então, algo sensacional e, de certa forma, contrasta um pouco com o caseiro, né, vamos dizer, porque apesar de ter o aplicativo, tu não reserva as palestras. Às vezes tu tem que se organizar e muitas vezes tu fica de fora na palestra. Uma ou outra tu consegue reservar, mas ali tu tem que se agilizar mesmo e...